Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês me assistem. Com grande satisfação que nós vamos dar início aí à quarta semana da nossa matéria de Direito Civil, Teoria das Obrigações, junto na modalidade de ensino remoto, instituída aí por conta da paralisação do ensino presencial em razão da pandemia do Covid-19. Meu nome é professor Henrique, sou professor da Faculdade SMG na cidade de Maringá, Paraná. Podemos começar? Nós terminamos na aula passada o que diz respeito ao adimplemento das obrigações. E nesta esteira, nós vamos trazer em sequência a matéria o inadimplemento das obrigações. E o inadimplemento das obrigações se divide justamente dentro das exposições das quais está mencionada aí junto ao seu slide. Primeiramente, nós temos uma parte especial que vem do artigo 389 a 393. E depois, no capítulo 2, do título do inadimplemento das obrigações, nós conversamos de fato os inadimplementos por espécie, trazendo primeiro o estudo do que vem a ser a mora, dentro do artigo 394 a 401, e depois as perdas e danos, que vem do 402 ao 405. Então, nessa aula, pessoal, eu vou tratar justamente do conceito geral de inadimplemento das obrigações. Depois, eu também trago um pouquinho do que diz respeito à mora e também do que diz respeito aí às chamadas perdas e danos. Sobre os juros legais, as cláusulas penais e os arras ou sinal de negócio, nós vamos tratar aí novamente na próxima aula. Perfeito? Olha que interessante, um conceito geral de inadimplemento. Inadimplemento é o mesmo de inexecução da obrigação, que é a falta da prestação devida. Ou seja, é o não pagamento, é o não cumprimento da obrigação estabelecida entre o credor e também entre o devedor. Então, nós temos que primeiramente mencionar que inicialmente entre o credor e devedor nós tínhamos uma obrigação estabelecida. E essa obrigação estabelecida vem diante de um pacto, ou seja, de um termo, de um contrato. E esse pacto, ele deve ser cumprido. Essa exigência do cumprimento do pacto contratual vem através do princípio que nós mencionamos, o princípio da pacta sunt servanda. O princípio da pacta sunt servanda, que vem decorrente ao direito romano, diz que tudo aquilo que foi estabelecido entre as partes deve, por autonomia da vontade e também por força obrigacional do contrato, ser devidamente cumprido. Então, se a parte dispôs que o devedor deveria entregar a mercadoria no prazo, no modo, no tempo avançado, essa mercadoria, de certo modo, deve ser integralmente aí, cumprida a obrigação de entregar. O não cumprimento da obrigação é chamado inadimplemento. Ou seja, justamente nós temos uma repetição aqui, inadimplemento é a inexecução da obrigação, é a falta da prestação devida. Eu tenho aqui 3 exemplos para justamente nós compatibilizarmos aí o que vem a ser na prática o inadimplemento da obrigação. Primeiramente, nós temos um caso. A promete a B entregar uma bicicleta em 15 dias, porém descumpre a obrigação. Ou seja, A, configurado como devedor, compromete entregar ao credor a bicicleta em 15 dias, porém ele descumpre a obrigação. Esse descumprimento vencerá o inadimplemento da obrigação. Segundo exemplo, A promete realizar um serviço de reparo hidráulico na casa de B e nunca comparece, descumprindo assim a obrigação de fazer. Ou seja, aqui numa obrigação de fazer e não de entregar, conforme o caso A, nós temos que A deixou de realizar o respectivo serviço. Deste modo, ele se tornou inadimplente de sua obrigação. De outro modo, nós temos pactuado justamente
quando A e B ajustam que A manterá o sigilo quanto a um segredo industrial, se A descumprir essa ordem de sigilo, ou seja, descumprir essa obrigação de não fazer, A se torna inadimplente na obrigação perante B. Perfeito? Aqui são alguns exemplos que nós vamos mencionar as obrigações que nós trazemos anteriormente. Obrigação de dar a coisa certa no exemplo 1, obrigação de fazer no exemplo 2 e obrigação de não fazer no exemplo 3. Pessoal, nós temos aqui que Carlos Roberto Gonçalves, no seu livro Manual do Direito Civil, ele traz justamente o conceito do inadimplemento das obrigações. Ele traz que, segundo o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, da vinculação obrigatória da autonomia da vontade, a vontade é manifestada e obriga o contratante. Esse princípio significa que o contrato faz sim lei entre as partes, não podendo ser modificado pelo Poder Judiciário, e destina-se também à segurança do negócio jurídico. Também, dentro do mesmo princípio do pacto sunt servanda, ou seja, da obrigatoriedade das obrigações dispostas, nós temos que, segundo a Maria Helena Diniz, diz que o adimplemento da obrigação é regra, ou seja, as obrigações foram feitas para que sejam realmente cumpridas. E o que é exceção a essa regra do cumprimento das obrigações é justamente o inadimplemento da obrigação, ou seja, o não cumprimento das obrigações. Isso é uma patologia, um defeito, junto ao direito obrigacional, pois rompe a harmonia social, rompe o que aquilo está disposto em contrato e pode aí justamente provocar certas reações ao credor. Ou seja, o credor nessa condição, ante o não cumprimento da obrigação, com certeza ele vai ficar inconformado. E ele vai utilizar justamente da lei, vai utilizar justamente do que venha a ser a mora, do que venha a ser a perdas e danos, para que seja cumprido de forma forçada a obrigação, ou seja, para que o crédito seja satisfeito. Olha que interessante essa menção do Orlando Gomes. Ele traz o seguinte: verifica-se o inadimplemento no sentido estreito do vocabulário, quando o devedor não cumpre a obrigação de forma voluntária ou involuntária. Pode o inadimplemento resultar um fato imputável ao devedor ou ao evento estranho à sua vontade, que determina a impossibilidade de cumprir. Ou seja, pessoal, nós temos aqui um cavalo, um burro carregando aí uma charrete. E nós temos aqui os efeitos do não cumprimento da obrigação. O não cumprimento da obrigação acarreta que essa obrigação vai ser aplicada uma correção monetária. Acarreta que a obrigação vai incidir perdas e danos. Acarreta que na obrigação não cumprida vai incidir honorários, juros, impostos, entre outros valores, que justamente vão onerar cada vez mais o cumprimento fiel da obrigação. Ou seja, esse cavalo que deveria entregar a mercadoria de forma justamente conforme as suas condições de satisfação da obrigação, com a ocorrência do inadimplemento das obrigações, certamente isso vai onerar muito o devedor. Porque o devedor, além de cumprir a obrigação principal de fazer, de não fazer, de entregar, ele vai ter aí sobre essa obrigação, justamente outros acréscimos que certamente poderão onerar o cumprimento da obrigação. Ou seja, se antes ele não conseguiu de certo modo cumprir a obrigação, quem dirá que ele vai conseguir depois cumprir a obrigação com a correção monetária, com as perdas e danos, com a cobrança de honorários, com juros, com impostos, enfim, com outras questões que vão onerar justamente aí o cumprimento da obrigação. E aqui eu tenho uma menção ao Carlos Roberto Gonçalves, que ele faz justamente que a inexecução da obrigação deriva da culpa do devedor. Ou seja,
ocorre o direito de acionar os mecanismos chamados sancionatórios do direito privado. Tudo que está aqui na charrete carregando aí sobre a obrigação são as sanções relativas ao não cumprimento da obrigação. Pessoal, considerações aí importantes do que vem a ser a inadimplência. No artigo 389, nós temos o seguinte, que não cumprida a obrigação, ou seja, havendo a inadimplência da obrigação, responde o devedor por perdas e danos, somado mais juros, atualização monetária, segundo índices oficiais e também regularmente estabelecidos e também chamados honorários de advogado. Então nós temos aqui, pessoal, que não cumprido essa obrigação, o devedor deverá pagar justamente aí perdas e danos, justamente juros, justamente atualização monetária, segundo os índices oficiais aí estabelecidos em contrato e também estabelecidos na lei, e depois os honorários de advogado. Além disso, pessoal, nós temos no artigo 390 que as obrigações negativas, o devedor é havido inadimplente desde o dia que executou o ato que devia abster. Ou seja, nós estamos falando da obrigação de não fazer. Lembra daquele caso de violação do segredo empresarial? Então, se torna inadimplente o devedor que, no primeiro momento, deixou de cumprir a obrigação de não fazer. Ou seja, o primeiro momento que ele quebrou o sigilo da respectiva empresa. E aqui, no 391, nós temos que o inadimplemento das obrigações respondem todos os bens dos devedores. Ou seja, nós temos aí uma responsabilidade integral dos bens. Não só aquele bem que ele deixou de entregar, mas sim o seu imóvel, a sua conta bancária, enfim, todos os bens são devidamente aí computados para a responsabilidade do cumprimento da obrigação. Sobre força maior e caso fortuito. No artigo 393 do Código Civil, nós temos a seguinte menção, que o devedor não responde, ou seja, não possui responsabilidade pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e também de força maior. Ou seja, pessoal, o que é caso fortuito e o que é força maior? Caso fortuito diz respeito ao evento inesperado, aquele evento na qual não poderia ser previsto. Por exemplo, nós temos aqui o caso do Covid-19, uma pandemia aí geral capaz de forçar o fechamento do comércio. Nós temos aqui um possível assalto dentro de um ônibus. Nós temos aqui um possível queda de uma ponte, possível greve dos bancários, possível greve dos correios. Ou seja, aqueles eventos que ordinariamente não são possíveis justamente aí serem previstos por qualquer pessoa. E força maior, de outro lado, nós temos que são os eventos chamados eventos da natureza, chamados as calamidades públicas, no que diz respeito a terremoto, maremoto, tempestades, tsunami, ou seja, eventos da qual procede de justamente um fenômeno natural, um fenômeno aí da natureza. Ou seja, em havendo casos inesperados, casos fortuitos, ou havendo casos de natureza, força maior, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes destes casos. E é importante dizer aqui na segunda parte do 393 uma expressão que diz: se expressamente não houver por eles responsabilizado. Ou seja, se o devedor realizar um contrato na qual
diz que ele terá responsabilidade mesmo em caso de força maior. E mesmo em caso de caso fortuito, não se configura aí a excludente da responsabilidade. Ou seja, via de regra, a força maior e o caso fortuito excluem a obrigação do devedor cumprir. Se o devedor deveria fazer, entregar, deixar de fazer em caso normais, em caso anormal, ou seja, de caso de fortuito ou força maior, ele não fica mais obrigado a fazer. Porém, se no contrato tiver a seguinte expressão, que ele se responsabiliza mesmo havendo força maior e mesmo havendo caso fortuito, essa obrigação deverá ser cumprida independentemente se caia ao mundo, independentemente se aconteça qualquer caso de força maior ou qualquer caso fortuito. Exemplo, se eu sou uma fábrica, eu deveria entregar justamente 100 mil peças, 100 mil veículos 0 km para uma determinada repartição pública. Eu no contrato está dizendo que eu vou me responsabilizar mesmo havendo casos fortuitos e mesmo havendo força maior, eu vou ter de qualquer maneira, nem que o mundo caia, entregar os 100 mil veículos. Porque no contrato estava expressamente previsto que eu estava responsabilizado a entregar mesmo em caso de força maior e mesmo que em caso fortuito. Perfeito, pessoal? Caso fortuito ou força maior são questões de fato. Justamente aqui no parágrafo único ele explica o que vem a ser o caso fortuito. Perfeito? Passado aí a teoria geral do inadimplemento, do que diz respeito às questões envolvidas aí, a teoria do inadimplemento das obrigações, nós vamos tratar da primeira forma, diz respeito à mora. E é muito interessante nós entendermos o que vem a ser a mora, justamente para que a gente possa entender os demais institutos jurídicos, que vêm em sequência, como por exemplo perdas e danos, como por exemplo cláusula penal, como por exemplo aí juros legais. Então é interessante a mora, né? Nós temos aí o aprendizado integral do que vem a ser a mora, para justamente que a gente possa pautar os demais institutos jurídicos sobre o inadimplemento das obrigações. E olha que interessante, pessoal, essa menção do Carlos Roberto Gonçalves. Ele fala o seguinte: mora é o retardamento ou o imperfeito cumprimento da obrigação. Então, quando nós falamos no conceito anterior de patologia do direito obrigacional, é justamente vem a ser a mora. Ou seja, quando eu retardo a entrega de um objeto, eu deveria entregar esse objeto aí aqui no dia 20 de abril, só que eu entrego somente no dia 20 de maio, ou seja, houve um retardamento da entrega da obrigação, a constituição de mora. Ou quando há o não cumprimento da obrigação, ou quando essa obrigação é cumprida de forma imperfeita, há a mora. Pessoal, a mora geralmente vem decorrência de atraso ou não entrega em perfeitas condições. Isso vem a ser caracterizado aí justamente a mora. Ou seja, o descumprimento da obrigação na hora que foi pactuado, da entrega do produto, ou no lugar onde foi pactuado, ou na forma onde foi definida, induz justamente o instituto da mora, do atraso, da entrega, da não entrega, ou da entrega imperfeita da obrigação. Pessoal, nós temos uma diferença aqui. O que vem a ser mora e o que vem a ser inadimplemento absoluto. Mora é justamente quando a obrigação não foi realizada de forma completa. Ok? Mora é quando não foi realizada de forma completa, de forma correta. Houve aqui o retardamento ou houve a imperfeita cumprimento da obrigação. Inadimplemento absoluto é quando o devedor não possui condições de prestar a obrigação, porque a obrigação pereceu ou porque se tornou inútil ao credor. Vamos dar um exemplo de inadimplemento absoluto? Vamos supor que eu faça um contrato em que eu tenha que entregar aí o touro bandido. Lembra aquele touro bandido da novela? O
touro bandido, aquele touro caríssimo, eu tenho que entregar justamente ele a um grande produtor de gado. Então eu faço um contrato na qual eu vendo o touro bandido pelo valor de 10 milhões de reais. Eu deveria entregar o touro bandido justamente na semana que vem, ok? E eu faço o carregamento do touro bandido, ele sai da minha fazenda. Quando ele está chegando na fazenda na qual aí pertence ao comprador, acontece um acidente automobilístico. A carreta em que estava carregando, o trailer aí, em que estava carregando o touro bandido, vem a se chocar de forma involuntária, não houve culpa aqui do vendedor, com um caminhão, e o touro bandido vem a óbito por conta de um acidente de trânsito. Ou seja, a coisa se pereceu. Não é possível mais realizar justamente o cumprimento da obrigação. Por não ser mais possível realizar o cumprimento da obrigação, nós estamos falando de inadimplemento absoluto, porque a coisa se pereceu. Ou, vamos supor que o touro bandido perde uma das patas num acidente automobilístico. Ou ele fica aí estéril, ele não consegue mais reproduzir, não serve mais para a produção de sêmen. Ou ele se tornou inútil ao criador. O criador não vai querer, o comprador não vai querer um touro que não serve mais para tirar o seu sêmen, justamente, que era o objeto de compra do touro bandido. Perfeito? O que vem a ser a mora? O mesmo touro bandido, ao invés de entregar semana que vem, eu entrego somente o touro bandido um mês depois do prazo que foi pactuado, que houve a mora, houve o atraso. A gente vai ver que a mora, o atraso, justamente traz aí consequências de perdas e danos, consequência na qual o devedor da obrigação deve pagar perante o credor da obrigação. Perfeito? A mora está no Código Civil. Eu destaquei alguns artigos importantes. O artigo 394 diz o conceito da mora. É quando o devedor não efetuar o pagamento e quando o credor não quiser receber a tempo. Nós vamos estudar no próximo slide. Nós temos dois tipos de mora. A mora do devedor perante o pagamento da obrigação e da coisa, e a mora do credor diante o recebimento do pagamento ou da coisa. E aqui no artigo 395, nós temos que responde o devedor pelos prejuízos que a mora causar, mais aí, autorização dos valores, pelos índices oficiais, mais honorário advocatício, que é aquele exemplo da carroça que eu disse para vocês. E no 396, nós temos aí justamente a questão de omissão, aqui quando não há notificação da mora perante o devedor. Pessoal, olha que interessante. A primeira espécie de mora que nós vamos estudar é chamada mora do devedor, que é chamado mora solvente, que depois se divide em mora ex persona. A mora solvente é quando este não cumpriu por culpa. Ele se tornou solvente por culpa ou não se cumpriu aí na forma, no tempo, no lugar devido por lei ou também por contrato. Então, a mora solvente é quando há culpa perante a solvência, perante a conclusão do negócio jurídico. E a mora ex persona diz respeito à necessidade do credor informar o devedor sobre a sua inadimplência. Ou seja, diz respeito da obrigatoriedade de haver uma chamada notificação do devedor. É obrigatório ser aí a parte devedora ser dado ciência da respectiva mora, para justamente nascer os efeitos da mora. Perfeito? Então, ela nasce mediante interpelação judicial, processo judicial ou extrajudicial, que é a comunicação aí formal do não cumprimento da obrigação. Quais são os requisitos justamente aí da mora do devedor? O primeiro requisito é o vencimento da dívida.
Eu não posso dizer que o meu devedor está em mora se a dívida ainda não venceu. Se esse exemplo da entrega do touro bandido for justamente semana que vem, vamos supor que semana que vem a data aprazada para a entrega do bovino aí, dia 20 de abril, a semana é o dia que foi estabelecido em contrato para a obrigação, eu só posso falar que há o nascimento da mora a partir que decorre o prazo inicialmente avançado para entrega da coisa. O segundo requisito diz respeito à culpa do devedor. Ou seja, quando não há os efeitos relativos à excludente da responsabilidade, nós podemos falar aqui da força maior e também do caso fortuito, nós temos que, quando há a culpa do devedor, há sim o nascimento da respectiva mora. E o terceiro requisito, né, além de ter dívida vencida, ser comprovada a culpa do devedor, e justamente o terceiro requisito diz respeito aí à constituição do devedor mora, ou seja, a obrigatoriedade de haver uma notificação aí do devedor informando que ele está em mora. No meu caso aí hipotético da entrega do boi bandido, para vocês lembrarem aí, se no dia 20 o touro bandido não for entregue na fazenda X, na fazenda do Gustavo Lima, no dia seguinte, tem que notificar, formalizar o devedor que o respectivo bem não foi entregue. Assim nasce justamente a mora. Depois de ser cumpridos os requisitos da mora, nós temos que deixar ciente quais são os efeitos da respectiva mora. Primeiro efeito, o devedor ele vai ter aí justamente que responder pelos prejuízos causados. Então nós temos aqui a aplicação do artigo 395 do Código Civil, que fala o seguinte: responde o devedor pelos prejuízos em que a mora der causa. Aqui nós vamos falar depois de perdas e danos, mais atualização monetária, mais honorários de advogado. Esses prejuízos vão se resultar em perdas e danos, que a gente vai estudar também ainda nessa aula. Segundo efeito, o credor pode rejeitar a prestação se ela se tornou inútil ou se ela perdeu o seu respectivo valor, reclamando de ressarcimento dos prejuízos. Ou seja, pessoal, nasce aqui o direito do credor em rejeitar a prestação quando há o atraso da entrega da prestação. Eu tenho até segunda-feira, dia 20 de abril, para entregar o boi bandido. Se eu atraso justamente um dia a entrega do boi bandido, o credor pode rejeitar a entrega do boi? A resposta é: depende. Ele somente pode rejeitar a entrega do bem, do boi, da coisa, quando esse boi se tornou inútil ou quando ele se perdeu o valor. Ou seja, se ele comprovar que esse atraso de um dia acarretou em uma perca de seu valor respectivo ao bem, ou se tornou aquele bem, aquele touro, inútil, ele pode rejeitar a obrigação. Mas nesse caso aqui, nós temos que atrasos decorrentes a um dia, de certo modo, não tem esse viés de trazer a possibilidade do credor rejeitar a prestação. Porque, diante disso, nós traríamos aí uma rigidez ao sistema. A mora, de certo modo, pode ser justificada através de atraso de transporte, através da necessidade de uma adoção de um procedimento mais seguro para o transporte, nesse caso hipotético. Ou seja, seria plausível e também justificado uma rejeição da prestação, nesse caso aqui da entrega do boi bandido, quando justamente acarreta um prazo maior. Vamos supor 10 dias, 15 dias. Vamos supor que esse touro bandido foi adquirido justamente para uma reprodução
né, das vacas aí que a propriedade do comprador possuía. Logo, se ele demora 15 dias para ser entregue, 20 dias, um mês, justamente pode-se perder o valor da comercialização desses animais aí que foram reproduzidos pelo boi bandido. Ou se tornou inútil porque deveria ser para aquele ato em questão, para aquela ordenha, digamos assim, para aquela inseminação artificial em questão. Perfeito? Pessoal, depois de estudar a mora do devedor, nós temos uma segunda espécie de mora, que vem a ser a mora do credor, que é chamada pela doutrina de mora acipiente. Ou seja, a mora acipiente diz respeito à injusta recusa do credor de aceitar o inadimplemento da obrigação no tempo, no lugar e na forma devida. Ou seja, o atraso do inadimplemento pode ser imputável não ao devedor, mas sim ao credor. Olha que interessante essa situação. Vamos supor que eu vou até uma concessionária de veículos e faço a aquisição de um Mustang 0 km. Então, há um mês atrás eu me dirigi até a Ford Center de Maringá e adquiri um veículo aqui, Mustang da cor verde musgo. Olha que cor interessante para se comprar um Mustang. Paguei R$300 mil. Perfeito? Vou até a concessionária Ford, já deposito metade do valor como sinal de negócio e dentro de um mês, justamente a Ford tem a obrigação de entregar o meu respectivo Mustang da cor verde musgo. Passado 15 dias, 20 dias, 25 dias, eu decido por consciência própria que justamente por conta da crise do Covid-19, meus faturamentos vão diminuir, eu não tenho mais interesse em adquirir um carro esportivo. Para mim não tem mais motivo, eu também não tenho mais caixa suficiente para manter um carro deste respectivo porte. Diante disso, eu não comunico a Ford. E chega na data aprazada pela Ford, o vendedor da Ford me liga dizendo que o veículo está pronto para ser retirado. E eu comunico ao vendedor que, estou desistindo da respectiva compra do Mustang. E o vendedor indaga, falou: Henrique, você comprou um Mustang que você mandou fazer essa cor lá na fábrica dos Estados Unidos. Essa cor, esse verde musgo, ninguém mais no Brasil e no mundo tem interesse de comprar. Ou seja, você não tem o que falar de não aceitação da obrigação de entrega. Eu estou cumprindo a minha obrigação, falei que no prazo estaria aqui em Maringá o veículo e você não pode se recusar justamente a aceitar a entrega da coisa, a obrigação de dar a coisa certa. O vendedor me liga várias vezes, eu não atendo mais o vendedor e não vou lá retirar o carro. Ou seja, eu estou retardando o cumprimento da obrigação. Eu estou em mora. Eu, credor, que paguei pelo veículo, estou em mora porque não retirei o veículo. Feito? Quais são os pressupostos para a aplicação da mora do credor? Primeiro, o vencimento da obrigação para que a prestação seja exigida, ou seja, assim como a mora do devedor, nós temos que a obrigação tem que estar vencida. Ou seja, o prazo tem que estar justamente aí transcorrido. O segundo, estado de solvência do devedor. É a possibilidade do devedor entregar o bem. Nesse caso, a Ford tem a possibilidade plena de entregar em qualquer momento o veículo está lá no pátio da empresa. Terceiro caso, a oferta real e regular da obrigação devida pelo credor. Justamente foi cumprido aquilo que foi disposto em contrato. Quarto requisito,
a recusa injustificada do credor de receber o pagamento. Aqui o pagamento pode ser a respectiva coisa. Ou seja, injustificado do credor. A ausência de recursos financeiros, a ausência de um estado de calamidade pública do Covid-19 é fator de justificativa de não recebimento da coisa? Creio que não. Porém, pode ser até atribuída no tribunal para ver se se enquadra como um caso fortuito ou uma força maior. E o quinto requisito é a constituição do credor em mora forte e deve obrigatoriamente, nesse caso em específico, notificar o cliente para que retire aí o respectivo veículo. Perfeito? Quais são as consequências jurídicas da mora do credor? Primeira consequência: liberação do devedor da responsabilidade de conservação da coisa. A partir do momento que há o retardamento do devedor em receber a respectiva coisa, fica a responsabilidade de guarda e conserva da coisa em cargo do devedor. A Ford deve guardar o meu veículo Mustang verde musgo lá no pátio aí e tomar todos os cuidados. Se o funcionário resolver dar uma voltinha no meu Ford Mustang da cor verde musgo e vier a colidir aí ao barroar com outro veículo, ele deve obrigatoriamente ressarcir justamente por conta do perecimento da coisa. O credor é obrigado a ressarcir o valor das despesas de conservação. Só que essa conservação da Ford pode ser cobrada pela Ford. A Ford fala assim, tudo bem, eu estou guardando seu Mustang aqui, só que o Mustang está ocupando um espaço na minha garagem. Essa garagem tem um preço de R$100 por dia se você justamente não vier a receber o veículo. O credor é obrigado a receber a coisa pela estimação mais favorável ao devedor, ou seja, o credor responde pela oscilação de preço. E aqui nós temos duas divisões. Olha que interessante esse caso específico. Lembra quanto eu paguei pelo Mustang? Eu paguei R$300 mil. Lembra que eu falei que eu dei R$150 de entrada e o restante eu darei quando o veículo seria efetivamente entregue. Esse Ford Mustang, ele é cotado em dólar. Esse dólar está cada vez mais aí oscilando. O Ford Mustang custava R$300 mil quando eu pedi. Só que hoje está custando pelo dólar R$400 mil. Ou seja, houve uma oscilação de preço. Se o preço aumentar, eu, que deveria receber o carro e pagar o restante, eu, credor, estou em atraso com o devedor, eu tenho que pagar a mais aí a diferença de preço. Se o valor do Mustang abaixar, que é muito difícil, né, nesses casos, ter uma desvalorização, porque nós temos uma inflação de preço, sempre na economia, o credor paga o preço convencionado. Tá? Então, se vier, por exemplo, ter uma promoção do Mustang por R$200 mil, eu pago o valor de 300, mesmo que a promoção esteja em R$200 mil. Perfeito? Pessoal, dado aí o estudo da mora respectiva ao devedor, mora solvente, e a mora do credor, mora acipiente, nós vamos estudar agora o artigo 401 do Código Civil, que fala das hipóteses de purgação da mora. Pessoal, purgar a mora é extinguir, paralisar a mora. Lembra que mora é um retardamento, ou uma entrega ineficaz, ou uma não entrega do bem, da coisa, do pagamento. Purgar a mora é evitar o efeito, né, justamente que vem procedendo a mora, que são os acréscimos, são as perdas e danos, são os honorários advocatícios e também são os juros convencionados. Então, como que se purga a mora? Primeiramente, por parte do devedor, em razão à mora solvente, se purga a mora, se resolve a mora, quando o devedor oferece a prestação, ou seja, o principal
mais os prejuízos. Quando, no meu caso aqui da entrega do boi bandido, eu estou em atraso, fui notificado que eu estou em atraso de entregar o respectivo boi bandido. Quando vai resolver a mora? Quando eu entregar o boi e justamente pagar juros, perdas e danos do respectivo objeto. Ou seja, se eu demorei 20 dias, 30 dias para entregar esse boi tinha uma exposição, uma feira agropecuária para aí participar, e essa feira ia participar em nome da fazenda do comprador, a pessoa que comprou o boi bandido, eu não entreguei no prazo, houve uma perda de danos, né? Deixou de participar da feira, deixou de lucrar, deixou de expor o boi. Então eu tenho que entregar o boi e também pagar essa indenização, que pode ser oferível aí pelo próprio devedor, justamente por não ter entregado o boi no prazo certo. Perfeito? E quando se purga a mora pelo credor? Quando ele paga aí justamente essa obrigação, no caso do Mustang, quando eu pago o restante de 150 mil, quando eu pego o veículo e quando eu pago a taxa de depósito aí do veículo. Ou seja, eu tenho que pagar a guarda e a conservação do meu Mustang aí pela Ford. Perfeito? Pessoal, perdas e danos, só para a gente finalizar. Tá? As perdas e danos estão estabelecidas no artigo 402 do Código Civil. E ele separa em dois momentos. Primeiro, perdas e danos devidas ao credor, que diz respeito ao que ele efetivamente perdeu, e aqui nós chamamos pela doutrina de dano emergente ou dano positivo. E também, em segundo momento, pelo que ele razoavelmente deixou de lucrar. E aqui nós falamos de lucro cessante ou dano negativo. Ou seja, as perdas e danos são separadas em duas. Dano emergente, que é o dano positivo, é o que ele efetivamente perdeu. E o lucro cessante, que é o dano negativo, é o que ele deixou de lucrar. Né? Dano emergente é o déficit do patrimônio. Ele perdeu, ele teve que tirar dinheiro do bolso justamente para aí manter, né, para pagar aí os prejuízos decorrentes da não entrega da coisa e também do objeto. E lucro cessante ele deixou de ganhar, deixou de faturar por conta do objeto não ser entregue no prazo aí acordado. Perfeito? Olha que interessante, pessoal. As perdas e danos, ele vem além, né, nessa situação, contempladas também com valor atualizado do valor estabelecido, dos juros e também dos honorários advocatícios, além do que nós chamamos da pena convencional, que é a cláusula penal, que nós vamos estudar aí na próxima aula. Perfeito, pessoal? Por fim, tá? Nós finalizamos a aula de hoje. Eu vou trazer na próxima aula um pouquinho mais do conceito de perdas e danos, justamente para a gente trazer alguns exemplos práticos do que vem a ser a chamada perdas e danos. Eu vou trazer também um panorama do que vem a ser perdas e danos emergenciais e também perdas e danos lucros cessantes. Para a gente conversar um pouquinho, vamos supor, só para a gente explicar o que vem a ser lucro cessante. Vamos supor que você compra um determinado maquinário para a sua indústria. Você compra um maquinário no valor de R$1 milhão. Esse maquinário ele vai ser suficiente para que você aumente a sua produção. Por que você precisa aumentar a sua produção? Porque você agora está fabricando máscaras descartáveis. E você firmou um contrato com a prefeitura
de Maringá e também a Prefeitura de Curitiba, que pelo valor de 3 milhões de reais você vai entregar 30 milhões de máscaras para combate aí à propagação do Covid-19. Ou seja, você entra em contato com a fabricante da indústria de um dos maquinários que fazem parte da sua linha de produção, compra esse maquinário para esse maquinário ser utilizado na produção e aumentar a produção para que você produza aí e consiga cumprir o contrato junto à Prefeitura de Maringá e à Prefeitura de Curitiba. Essa empresa que produz o maquinário, ela não entrega o maquinário no prazo acordado. Ela fala que esse maquinário estaria pronto em entrega, que esse maquinário estava pronto para ser respectivamente entregue aí na sua fábrica em uma semana. Só que passa uma semana, passa 2 semanas e o maquinário não é justamente entregue. E o prazo de entrega dessas máscaras que você foi contratado para fazer para as prefeituras de Maringá e Curitiba está chegando. Você notifica justamente a empresa de maquinários e fala o seguinte: meu amigo, você tem que entregar essa máquina amanhã, porque eu tenho um contrato milionário a ser cumprido pela prefeitura e eu preciso que justamente esse maquinário chegue aqui no meu chão de fábrica para que eu monte o maquinário e imediatamente o maquinário comece a operar e eu consiga dar conta aí dos meus pedidos. Essa empresa não entrega o maquinário. Consequência: eu não consigo cumprir o contrato da Prefeitura de Maringá e da Prefeitura de Curitiba. Consequência 2. Por não conseguir cumprir o contrato, a Prefeitura de Maringá vai acionar uma cláusula de 100 mil reais que justamente eu tenho que pagar do meu bolso por não ter cumprido o meu contrato. A pergunta que eu faço: o que é dano emergencial aí? O que é dano emergente nesse caso? E o que é lucro cessante? Dano emergente é os 100 mil reais de multa que eu tenho que pagar para a prefeitura. Porque o fabricante aí do maquinário não cumpriu com o prazo acordado em contrato e eu tive que desembolsar, saiu da minha fortuna aí, o valor de 100 mil reais. Isso aqui é o dano emergente. Professor, o que é o lucro cessante? É os 3 milhões que eu deixei de receber por não entregar 30 milhões de máscaras à Prefeitura de Maringá e Curitiba. Ou seja, deixei de entregar, deixei de faturar. Dano emergente, não cumpri o contrato, tive que desembolsar. Perfeito, pessoal? Acho que não mais é só isso. Hoje a aula ficou um pouquinho mais curta, tá bom? Mas espero que vocês gostem. E na aula que vem a gente justamente já vamos retornar a alguns exemplos de perdas e danos e também vamos aí continuar o que vem a ser a aplicação de juros legais, o que vem a ser a aplicação de cláusula penal e também o que vem a ser a chamado arras ou sinal de negócio. Ok, pessoal? Um excelente estudo, uma boa noite a todos. Obrigado.